Me chamo Leonardo Martinelli, sou advogado e você está assistindo o canal Explicando o Direito. Em recente decisão no STF, ficou entendido que é possível que o credor peça ao juiz que suspenda a CNH, a carteira de motorista, a carteira de habilitação daquele devedor por causa da dívida que tem executada, cobrada num processo na justiça. Essa situação gerou uma apreensão com relação a pessoas que possuem alguma espécie de dívida, principalmente aquelas que estão na justiça, verificando que outras pessoas já estão tendo sua CNH retida, suspensa, por causa das dívidas que possuíam. Essas notícias já começaram a surgir. Então, no caso, você que talvez tenha uma dívida e está sendo cobrado na justiça, tenha preocupação se a sua CNH vai ser suspensa, se ela pode ser alvo dessa medida? Na verdade, você ter essa preocupação é válida, só que essa situação da CNH ser suspensa, ela é uma situação extrema, ela é uma situação que deve ser praticada após diversas outras situações terem sido praticadas no processo. São situações onde, de repente, o credor consegue mostrar que o devedor não paga sua dívida e esconde patrimônio suficiente para pagar aquela dívida. O devedor, ele age de má fé nesse caso. Ele tem um padrão de vida, ele tem condições de pagar aquela dívida e não paga de má fé, para deixar o processo ao longo dos anos na justiça ter um fim aonde o credor não possa receber a sua dívida. Então, nessas medidas, caso comprovadas ao juiz, poderá a CNH dessa pessoa ser suspensa para que aquela pessoa tenha mais uma penalidade e o credor tenha mais uma possibilidade de forçar o recebimento do débito. Então, para concluir, não é que em qualquer dívida, em qualquer fase do processo, em qualquer situação, ou nos primeiros procedimentos da tentativa de cobrar aquela dívida, de criar soluções que forçam ao pagamento daquela dívida, a CNH, a carteira de motorista do devedor, será suspensa. Não é assim que funciona. Casos extremos e casos comprovados que o devedor age de má fé e não paga a dívida que poderia pagar, que tem condições de pagar, conforme provas no processo.